Olá, amigos da TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pro Esporte, o esporte de Itajubá e cidades da microrregião. Hoje é uma programação especial, porque tivemos muitas finais durante todo o final de semana nos diversos campos da cidade de Itajubá. E você vai saber tudo a partir de agora. Atenção, pessoal, os admiradores do futebol, pessoal que gosta do esporte de Itajubá, pessoal que quer ver o esporte de Itajubá crescer. Fernando Araújo, tudo bem? Boa tarde, boa semana. Muito trabalho no final de semana? Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos. Muito serviço, né, no final de semana, foi muito trabalho, mas cansativo, né, porque quando você está à frente de uma organização de um torneio dessa envergadura é desgastante. Mas desgastante fisicamente, mas interiormente foi muito legal, porque a gente vê que Itajubá tem um potencial muito grande para organizar competições e as equipes em alto nível. E cada vez que uma pessoa ou outra, cada uma dá a sua parcela de colaboração, o esporte só tem a crescer. Não só o esporte, como todo o mecanismo de uma maneira geral. A partir do momento que você junta com uma outra pessoa, enfim, vocês montam um agrupamento e através disso aí, cada um com um objetivo, dá certo, né? Não pode acontecer uma pessoa querer destruir, uma pessoa querer denegrir a imagem de uma pessoa ou mesmo no caso aí de um campeonato. O importante é que tudo deu certo. Deu certo, justamente por cima de que você falou. O grupo de pessoas que estava na frente desse processo é um grupo muito bom, né? O pessoal da secretaria, eu queria aqui mandar um abraço ao nosso prefeito Rodrigo Vieira, ao nosso vice Christian, ao Júnior Fraga Basso, nosso secretário, todos os funcionários da CEMEL, os professores, aqueles funcionários que tiveram ombro a ombro com a gente nessa competição, as enfermeiras, os árbitros, o motorista, quer dizer, é um grupo de pessoas que fez com que tivesse o sucesso que teve essa primeira Copa Regional. E especial também para os representantes das equipes, porque sem eles não tem condição, né? A gente vai estar organizando, mas tem que ter um grupo de pessoas abnegadas que gostam e que estão nos ajudando bastante para ajudar a alavancar o esporte na nossa cidade. Sem jogadores não se monta uma equipe. Sem árbitros não se pode ter um campeonato. Enfim, é uma situação que todos têm que fazer a sua parte. Sim, inclusive, né, a liberação do espaço físico, que é o campo, né? Também. Nós tivemos aí, graças a Deus, a participação do Vasco, né, que cedeu o campo do Vasco, na pessoa do presidente Tupã, lá no Atlético, né, o Sapinho sendo a pessoa que estava à frente, nos liberando o campo, e o Iracan, que sinceramente foi uma parceria muito boa. Eu queria agradecer de público aqui ao Amauri, ao Dr. Paulo Salomão, a todos os integrantes do Iracan, por ceder o espaço, e além de ceder o espaço, está próximo da gente. Eu acho que isso foi muito importante e contribuiu bastante para o sucesso da Copa. Iracan é o campo central, é um campo... É o mais conhecido de Itajubá, não só o clube, como também o campo é o mais conhecido, fácil acesso, apesar dos pesares ali, por ser domingo, tem estacionamento, então você tem a Virgínio Dias, tem as ruas ao redor do campo de Iracan, a marginal esquerda do Rio Sapucaí, então tem seu espaço aí realmente para que tenha um bom futebol, um bom gramado, os vestiários, enfim, para a prática do futebol amador em si, o campo de Iracan, nota 10. Inclusive o gramado estava espetacular, né? No sábado nós tivemos finais também, e uma coisa que me deixou muito satisfeito nessas finais, aliás, Marco, foi a presença do público. O público acreditou no projeto, os pais acompanharam no sábado, acompanharam no domingo de manhã, e o torcedor acompanhou as grandes finais da tarde. Então foi um final de semana de glória para o nosso esporte, para o nosso futebol. Eu acho que Itajubá renasce novamente, né, com essas equipes, renasce novamente com essa competição. E nós temos certeza que se a gente tiver o ano que vem à frente desse projeto, tentar melhorar cada vez mais. Eu quero aproveitar a oportunidade, eu gostaria de até pedir desculpas aqui para o Fernando Araújo, que é diretor da CEMEL, e também para todos aqueles aí que acompanham o futebol. Eu prometi de estar no domingo pelo menos, infelizmente eu tive um contratempo, não tive a menor condição de ir ao futebol, mas eu avisei o Fernando Araújo para que ele também, além de ser o supervisor,
fosse o repórter também e colhesse a matéria pra gente, viu, Fernando? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Vamos começar a falar do Sub-11. Sub-11, Huracan, Ganchão, faturou? Faturou o Sub-11, jogou contra o Clube Itajubense e foi muito legal esse jogo. Foi o primeiro jogo da tarde do sábado, estava uma tarde espetacular. Esse jogo foi aonde? Foi no Huracan. Todos os jogos desse final de semana foram no Huracan. Todos no Huracan. Que beleza, então o gramado tá bom mesmo. Tá bom. E a final do Sub-11, o estádio estava lotado, muito torcedor do Clube Itajubense, muito torcedor do Huracan, os pais acompanhando. Acho que isso é também uma situação que a gente tem que ser ressaltada aqui. E o campo lotado. E o Huracan começou um jogo difícil, duas equipes muito boas, Sub-11 do Huracan contra o Clube Itajubense. O Huracan venceu o jogo por 3-1 e com isso leva aí o título na categoria Sub-11. Foi um jogo sensacional, de muita emoção e revelações, viu, Marco? Eu acho que a garotada que está surgindo aí, espetacular. Estão de parabéns, tanto o Huracan quanto o Clube Itajubense. Além também das outras equipes, né? O Delfim Moreira que participou, Brasópolis, Tigres da Serra, Fênix, Cariominas. Então essas equipes também deram uma encorpada na categoria, mas venceu o melhor. O Huracan realmente tem uma equipe muito forte no Sub-11 e conseguiu vencer. Falo desse jogo aqui justamente a questão de estrutura. Huracan Futebol Clube, todos sabem da estrutura que ele tem para trabalho de base e a tradição do trabalho de base, que eu falei semana passada. Então, o Huracan, pela tradição do trabalho de base, quando ele entra numa final, ele entra como favorito. E sem desfazer de qualquer equipe, mas é a tradição do trabalho de base, a escolinha que o Huracan tem. Enfrentando o Clube Itajubense, que todos conhecem, o Clube Itajubense, o Clube Campestre, né, na rodovia que vai para Maria da Fé, ali tem-se um trabalho também, um trabalho sério, um trabalho competente, um trabalho de escolinha, um trabalho de categorias de base, independente de ser um clube social. Então, é um clube social, mas também faz esse trabalho com os filhos dos associados. Parabéns aí ao pessoal do Clube Itajubense. Então, devido a essa estrutura em si, que fica acima dos outros, os dois fizeram essa final, pelo jeito foi uma final bonita. Bonita, né? Inclusive o Candinho, né, dentro do Huracan, fazendo um trabalho sensacional. E o professor Ferdinando está no clube também, dispensa comentários. Um cara muito equilibrado, é um cara tranquilo. E essa tranquilidade que o treinador, principalmente categoria de base, tem que ter para lidar com criança. Certo? Essa faixa etária de juventude, aqueles que estão na beira do campo, os técnicos, têm que ter um equilíbrio para tocar a garotada, porque eles estão numa fase de crescimento, desenvolvimento. Então, se você estiver lá fora equilibrado, com certeza a garotada dentro do campo também vai estar. Ô, Fernando, deixa eu contar você só um minutinho, vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, Huracan e Clube Itajubense. Nessa idade, é aquela idade que quando você, igual você falou, quando o jogador está aparecendo, o menino tem um talento, ele é diferenciado, então existem empresários que já querem levar esses meninos para fora, que a hora é essa, 11, 12, 13 anos. Para o menino começar realmente nas categorias de base de um grande clube. No caso aí de alguém, o Huracan, eu sei que ele tem um mecanismo lá. No caso de um clube Itajubense, existe esse mecanismo também? Se aparece um empresário ou o clube Itajubense já é conveniado com alguma equipe do futebol brasileiro? Não, na verdade o que acontece é nessa faixa etária, o contato, se porventura, vamos imaginar que no sábado o campo cheio, tivesse algum olheiro de alguma equipe profissional na arquibancada assistindo, né? A equipe, ela não tem nenhum vínculo com aquele atleta. Ela inscreveu ele lá, ninguém é dono do menino. Então, nesse caso, são os pais. Aí a conversa tem que ser diretamente com os pais. Aí o pai é que vai determinar se sim ou não, né? Porque o clube, ele não tem vínculo. Ele treina lá, ele joga, mas ele não tem um contrato de que ele vai jogar para outra equipe a nível profissional. Então, essas questões, se acontecer, normalmente quem resolve são os pais. Vamos aí para a categoria Sub-13, mais algum detalhe sobre o Sub-11 que nós esquecemos de falar? Sub-11 foi aquilo que eu te falei, foi jogos muito bons, teve destaque do campeonato, né? Jogadores que foram premiados lá, melhor goleiro, melhor jogador da competição, todas as categorias tiveram isso, então acho que foi uma categoria que mostrou já que os treinadores estão no caminho certo. Sub-11 já está prontinho. Todas as equipes que disputaram o campeonato estão de parabéns nessa categoria Sub-11. Muito bem, nós vamos falar, já tem 10 minutos aí, então rapidinho, intervalo comercial, a gente volta falando aí de outras decisões nas categorias de base aqui do futebol de Itajubá. Estamos apresentando o programa Pro Esporte aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.
Xandinho Calçados e Confecções. A moda ao seu alcance. Qualidade, variedade e ótimos preços. Uma infinidade em tênis e sapatênis das mais famosas marcas. Chinelos, camisetas, camisas sociais, calças, bermudas, acessórios e muito mais. Xandinho Calçados e Confecções. Na Avenida Capitão Gomes, a Rua do Bretas, ao lado da Matriz São José. Telefone 3622-0534. Olá, amigos, de volta com o programa Pro Esporte aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Sub-13, Huracan de novo, né? Huracan e Tigres da Serra na categoria Sub-13. Fernando Araújo, conta aí sobre esse jogo pra gente. Bom, e o Huracan empatou com o Tigres da Serra e foi para os pênaltis. E aí o Huracan levou a melhor, campeão na Sub-13 também. O Tigres da Serra também tem um trabalho maravilhoso feito lá na cidade de Maria da Fé, né? Quando se fala futebol Maria da Fé, vem na cabeça de todos. Mariense, infelizmente, hoje está desativado. Pode ser que volte amanhã, torço para que isso aconteça. Mas, enquanto isso, tem trabalhos lá no Ivema, tem trabalhos no Tigres da Serra e outras equipes lá do futebol local, reserva, enfim. O Tigres da Serra mostrou realmente que fez um bom trabalho para chegar para decidir com o Huracan. Sim, inclusive duas finais, né? Que ele vai chegar também no Sub-17. Mas o time do Tigres da Serra, muito bem treinado lá pelo professor Mesalino. Nós temos aí fotos aí do Tigres da Serra, fotos também do Huracan, aí no vídeo. Passar. E foi muito legal essa participação do Tigres da Serra, porque como a Copa é regional, alguma equipe de fora seria bom estar na final. E aconteceu isso. E graças a Deus deu tudo certo no Huracan. O time Tigre da Serra Sub-13, essas categorias de base são todas aí coordenadas pelo Mesalino? Todas pelo Mesalino. Alô, Mesalino, um abração, parabéns, viu, meu amigo? Qualquer hora o Fernando Araújo vai te trazer aqui para conversar, para a gente falar a respeito do esporte aí em Maria da Fé, viu? Você está convidado, não, está intimado, meu amigo. Mas e aí, o Tigres da Serra, Huracan, pênaltis? Pênaltis, o Huracan venceu e aí levou o título na categoria Sub-13. Beleza, então, e foi realmente pelo jeito, jogo de empate é jogo truncado mesmo, né? É truncado porque uma categoria acima do 11, o garoto de 13 anos já tem uma manha, já tem uma malíciazinha, né, no futebol, aquela coisa, então o jogo fica mais truncadinho. Mas o time do Sub-13 do Huracan também é muito forte, né? É um time muito bem estruturado. Depois tivemos a categoria Sub-15. Huracan jogando contra o time do Carialminos. Huracan de novo. Falei semana passada, gente. É complicado, né? Mas Huracan, como é que foi? Ganhou de novo. O Carialminas, né, tentou, mas o time do Huracan do Sub-15 também é um time muito forte, ganhou de 2-0. Né? E o Huracan tem um jogador inscrito, que é o Robert, que desde o começo do campeonato ele não participou de nenhum jogo, porque esse menino está no São Paulo. Ele é filho do Crinha, né, o grande Crinha, que jogou de centroavante no Smart há muito tempo. E o Robert, hoje, ele está no São Paulo. E ele veio para esse jogo, ele faz a diferença, é um bom jogador, está no São Paulo na categoria Sub-15, tá certo? E aí, o time da Carialminas até tentou uma reação, mas o time do Huracan é muito forte no Sub-15, venceu por 2-0, levou mais um caneco. Daí a diferença que se faz, né? Quando o menino que treina aí nas categorias de base no São Paulo com essa tradição toda, desde os anos 80, que começou a revelar os menudos do Morumbi, depois aquele timaço que tinha nos anos 90, que ganhava tudo, o São Paulo, montado pelo Teresa Santana, e o Teresa Santana, mesmo tendo o time do São Paulo naquele tempo nas mãos, ele olhava para as categorias de base. Então o São Paulo, nesses últimos anos aí, não vem bem, mas é por uma questão política, mas o trabalho de base da categoria de São Paulo, estrutura e tal, dispensa comentários. Aí o rapaz vem e faz a diferença. E o importante disso tudo, né, independente dele, é um menino de Itajubá, né? Claro. Que está lá no São Paulo, e eu conversei com ele no final, falei assim, olha, Robert, parabéns pelo trabalho, ele voltou hoje, né, para São Paulo, só que eu disse para ele o seguinte, foca naquilo que você quer, treinamento, porque para ser jogador de futebol, você precisa de 10% de técnica, e 90% é determinação. Porque futebol se joga no Rio Grande do Sul, é a mesma coisa, lá no Nordeste é a mesma coisa, mas aqueles que são determinados, esses vão lá. Por quê? Porque a fase mais gostosa da vida, eu não sei qual que é a fase mais gostosa, mas na minha opinião é a adolescência. É a adolescência. Você quer namorar, você está tendo a sua liberdade, né?
está aprendendo coisas todos os dias. Você está se descobrindo. E aí, esse período gostoso, você tem que estar concentrado, você tem que estar treinando, então você tem que abdicar de tudo isso para ser um jogador profissional. E Itajubá já perdeu muitos grandes jogadores, porque o cara com 15, 16 anos, vou citar nomes, porque tem muitos que estão nos assistindo agora e sabem o que eu estou falando. De 15, 16 anos, estou com saudade do papai, estou com saudade da domingueira no DA, e vim, depois eu jogo no Heracão, recomeço, eu jogo no Smart, recomeço, não é por aí, aí, não dá, aí é tarde demais. Então tem a determinação agora, né? 14, 15 anos. Então eu até comentei isso com ele, foca na sua carreira, se tiver que ser, vai ser, né? Treinamento e tal, ele veio, jogou, você vê que já está tendo uma diferença, porque o treinamento na equipe profissional já é diferente do treinamento nosso aqui, e ele fez a diferença. Mas também há de se ressaltar o trabalho da Cariominas, porque o Marquinhos tem feito um trabalho espetacular na Cariominas, voltado para o futebol, mas principalmente para o lado social, e a Cariominas também está de parabéns pelo vice-campeonato. Claro, o trabalho do Marquinhos aí já deve ter quase 15 anos, então não é um trabalho de 2 anos, 3 anos, né? Já é um bom tempo, né? Desde que ele parou aí com o profissional, ele montou esse projeto aí, o projeto muita gente achava que não fosse dar certo, e está girando, está acontecendo, e está revelando jogadores aí para a nossa cidade, e isso é importante. E sim, vários jogadores, o Marquinhos tem uma abertura muito grande, principalmente no futebol do Rio de Janeiro. Os meninos que se destacam aqui, ele tem dado essa força, encaminhando lá para as equipes do Rio, algumas equipes. E isso é aquilo que eu falei, se o garoto quiser realmente, se ele estiver determinado, ele vai ser. Né? Depende muito da determinação do atleta. Do psicológico, né? Para aguentar essa fase, né? Então, se der certo... Se der certo, vingou, né? Vingou. Então, mas assim, tem que partir da pessoa. Se a pessoa quiser realmente, ela consegue uma... Porque aquilo tudo que você falou, futebol não é só você pegar a bola e sair correndo, driblar todo mundo, tal, não sei o quê, não é por aí. Então, e quando você é diferenciado, aí a atenção tem que ser redobrada. Então, mas o que importa, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser um oficial do exército, eu quero ser tal. Então você tem que focar e ter determinação que você vai chegar ao seu objetivo. Com certeza. Agora vamos aí para o Sub-17. Olha o Tigres da Serra voltando aqui. Jogando contra quem? Quem? Huracan. Quem ganhou? Esse aqui foi uma situação, Marco, o que aconteceu nesse jogo? Nós teríamos, logo após esse jogo, nós teríamos o Sub-20. E eu pedi para que o árbitro do jogo e o técnico e os capitães chegassem a um acordo para diminuir o tempo em 5 minutos, porque nós íamos atrasar o jogo do Sub-20 por causa de premiação, cada intervalo de jogo, aquela coisa, então atrasa e estava indo por volta do meio-dia. Isso aqui já era uma 11 e pouco. O que aconteceu? O jogo foi 0-0. E aí vamos para os pênaltis. Quer dizer, aí aquele planejamento que eu tinha já tinha acabado, porque se você resolve o jogo no tempo normal, acabou o problema. Aí tem o pênalti, tem aquela coisa de escolher o jogador, vai bater, tal. De repente, bateram 5 pênaltis e empataram. Retornaram os outros meninos para bater. Ou seja, resumindo, o Huracan e Tigres bateram 12 pênaltis para definir o campeão. Que isso? Então o que aconteceu? Foi batendo, depois o goleiro do Huracan foi bater para definir, bateu, errou. Aí passou para o goleiro do Tigres da Serra, que todo mundo já tinha batido, o goleiro foi bater. O Tigres da Serra, o goleiro estava com o título na mão, bateu para fora. Aí começou a série novamente. Aí nesse retorno da série, o Huracan levou um título e foi uma final super valorizada por causa disso, porque foi 0-0 no tempo normal. O Huracan, inclusive, na Sub-17 tem um garoto também, o Vinícius, que está no Guarani, também faz a diferença. Então, o Tigres, um time muito bom. E esse jogo terminou dessa forma, com 12 pênaltis cobrados, e o Huracan conseguiu ser campeão no Sub-17 também. Esse time do Tigres da Serra eu vi na preliminar do Veteranos de 50. Eu notei realmente um time bem montado, os jogadores, um time de bom porte físico, e, enfim, eles... percebia-se que eles poderiam chegar pelo menos até decisão, e chegaram, né? E a vantagem é que você está, por exemplo, numa cidade como Maria da Fé, você pega toda a faixa etária e joga num time só. Né? Então aqui em Itajubá, por exemplo, divide, né? Um vai para o Huracan, outro vai para o Carolinas, outro vai para o Fênix e tal. E nessas cidades vizinhas, como a cidade é menor, elas fazem tipo de uma seleção e trazem um time forte. E o time do Tigre fez um bom papel,
mas o Huracan levou a final. Beleza, então tá aí. Nós estamos aí mostrando também, estamos comentando os jogos e estamos aí disponibilizando para os amigos do Pro Esporte todas as fotos do público do Huracan, as fotos aí das equipes, enfim. Nós recebemos um vasto material aqui da CEMEL e estamos disponibilizando, portanto, aí para os nossos amigos do programa Pro Esporte, aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Xandinho Calçados e Confecções. A moda ao seu alcance. Qualidade, variedade e ótimos preços. Uma infinidade em tênis e sapatênis das mais famosas marcas. Chinelos, camisetas, camisas sociais, calças, bermudas, acessórios e muito mais. Xandinho Calçados e Confecções. Na Avenida Capitão Gomes, a Rua do Bretas, ao lado da Matriz São José. Telefone 3622-0534. Opa, tudo bem, gente? De volta com o programa Pro Esporte pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos apresentando o programa Pro Esporte, sempre ao meu lado, Fernando Araújo, trazendo as informações. Semana que vem, nós começaremos a receber convidados, né, Fernando Araújo? Com certeza. Agora, né, passado a emoção das finais, é interessante que os representantes das equipes, né, os técnicos, até mesmo os atletas que quiserem participar do programa, é só entrar em contato com você. Eu acredito que a gente poderia trazer aqui um pessoal para comentar com a gente aqui. Então, várias pessoas já estão agendadas aí, né? E vamos trazer ex-jogadores, dirigentes. Nós vamos fazer um vasto material aqui para incentivar a moçada para o ano que vem, ano de 2018, vir com aquela força, para vir com um incentivo ainda maior. E a gente com aquela cobertura toda especial aqui pela TV Itajubá. Sub-20, Santa Luzia e Piranguinho. Não teve Huracan aqui agora. O Huracan não disputou o Sub-20 e também tem equipes especiais aqui, Piranguinho, Santa Luzia, que chegaram à final. Bom, categoria Sub-11, nós falamos agora há pouco, deu Huracan, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Huracan ganhou essas 4 categorias. Não disputou a Sub-20, também o Amador. Mas no Sub-20, Santa Luzia e Piranguinho chegaram à final, né? Jogo pegado, duas equipes muito fortes. E o Santa Luzia, com 10 segundos de jogo, fez 1-0. Que a bola isso? Saiu rapidinho, o cara foi o gol recorde aí, não? Chutar, e a bola foi do campeonato todo foi. Não, né? Então a bola entrou, né, quase que de fora da área, surpreendendo o goleiro de Piranguinho, e ficou esse jogo pegado, amarrado, chance para os dois lados, e a pressão em cima, o Piranguinho tentando achar o gol, mas não conseguiu. E Santa Luzia, mais uma vez, chegando à final do Sub-20, e teve um papel importante. Parabéns aí às equipes do Santa Luzia e do Piranguinho, que fizeram um grande jogo. O time do Santa Luzia, aqui no caso, fez 1-0, depois segurou mais quantos minutos? São 90 minutos o Sub-20? O Sub-20 são 40 por 40. 40 por 40, 80 minutos. Quer dizer, marca um gol com 10 segundos e teve praticamente os 80 e poucos minutos, né, para segurar o resultado aí e soube segurar, então. Teve algumas chances, mas o Piranguinho jogou muito bem também, perdeu alguns gols, mas é uma categoria que já está quase pronto para o adulto, então o jogo já é mais pegado, o contato físico já chega mais junto, mas a equipe do Santa Luzia é uma equipe muito forte, demonstrou isso durante a competição, mas o Piranguinho também deixou isso a marca, e a gente torce, né, porque esses meninos consigam então ano que vem, se caso estourar a idade, pegar um bom time de amador para disputar. O Rodrigo, em breve estará aqui, né, Rodrigo? Vai dar uma entrevista para a gente, o Fá também do Timico. Vamos convidar esse pessoal para a gente falar aí a respeito de suas equipes. O Santa Luzia, 1-0, mas você dizia para mim semana passada que o time do Santa Luzia, ele sabe marcar, não é? E o time de Piranguinho era um time de correria, time que forte em termos de pique, né? Mas o time de Piranguinho é mais técnico, né? O time de Piranguinho é um time que toca mais a bola, tem um meio de campo mais compacto. O Santa Luzia tem um jogador muito bom, que é o Juan, que joga de camisa 10, uma zaga muito firme, marca muito, a dupla de zaga do Santa Luzia é muito forte. O atacante deles também foi artilheiro, inclusive, do campeonato, o Caio, um jogador que faz muitos gols, mexe para todo lado, sabe cair no flanco. Então, sim, é um time que mais de pegada, de arranque, né? O Piranguinha mais toque de bola. Mas aí, nesse gol com 10 segundos, aí matou os planos do Piranguinho, que tentou. Mas aí a bola não entrou e levou o caneco aí a equipe de Santa Luzia.
Bom, nessa categoria, por exemplo, sub-20, o jogador, ele tem que fazer os 20 anos até 31 de dezembro desse ano, né? Desse ano. A partir do momento que ele faz, a partir do primeiro desse ano. É a categoria 9-7 praticamente. Exatamente. Então 9-7. é o ano base, né, que a gente respeita, e todas as categorias têm um ano base, e aí no caso do sub-20 é 97. No caso desse time sub-20 de Piranguinho, como comentei com você semana passada, perguntei para você, melhor dizendo, é um selecionado local, né? Então ele deve ter o apoio ali do poder público para que use o campo, enfim, tem esse apoio, esse respaldo? Eu não posso dizer para você... Porque você sabe que você tem como informação, você tem... mas assim, se eles estão treinando, eu não tive essa informação. Mas a maioria dos garotos que estão lá são atletas de Piranguinho, a maioria, não todos, são de Piranguinho, Santa Bárbara, né, tem atletas ali daquela região. Então é uma equipe forte. Se treinada, né, concentrar um pouco mais no treino, esquecer problemas externos, é uma equipe muito boa mesmo. Assim. Precisa dar uma lapidada naquela equipe, vai ficar um baita de um time. Apesar que tem aquele detalhe que você acabou de falar, alguns jogadores estouram a idade, então tem que entrar uns outros aí, né? E Piranguinho disputou o quê? Só sub-20 ou disputou outra? Só sub-20. Tá. E é interessante, por exemplo, eu comentava isso ontem com uma pessoa lá no campo, quer dizer, quem hoje está no sub-11, que estourou a idade, ele já sabe que ano que vem vai jogar no sub-13, porque vai haver os campeonatos, então a pessoa já faz uma perspectiva de até quando ela vai jogar, né? E vai chegar até o amador. Tem muitos atletas em Itajubá que começaram com a gente, nós começamos o nosso campeonato a partir de 2013, né? Quem era sub-15 em 2013, hoje já está no sub-20. Você está entendendo? Então, quer dizer, ele já vai crescendo sabendo que ele vai disputar a categoria, que vai dar oportunidade para ele jogar a categoria dele. Então, tá aí, parabéns ao Santa Luzia, parabéns ao time de Piranguinho, aí que o ano que vem possam voltar nessas categorias aí com aquela força, com aquele incentivo, para de repente, quem sabe, no ano que vem possamos ter aí o repeteco aí dessa final. Parabéns mais uma vez a todos os participantes, em especial os finalistas. Bom, gente, vamos aí falar dos amadores, né, começando com a categoria prata, que o campeonato desenrolou, terminou mais cedo, só ficou a decisão para o final, né? E tivemos o jogo entre Ano Bom e Capetinga, estádio do Huracão ontem, lotado, muita gente, com charangas, aquela movimentação, a presença do público feminino também. E aí, Fernando Araújo? E muito familiar, né? Que beleza, que bom. Você vê muitas famílias no campo e a equipe do Capetinga trouxe uma torcida muito boa lá do bairro, todo mundo uniformizado, foguete. Então foi uma festa muito bonita na categoria Amador Prata, porque, como o pessoal sabe, nós dividimos a categoria Amador em Série Ouro e Série Prata. Na Série Ouro tinha 10 equipes e na Série Prata 16. Duas equipes da Série Ouro que não conseguiram classificação estão na Série Prata do ano que vem, e as 4 primeiras da Série Prata o ano que vem disputa a Série Ouro, e a Série Ouro o ano que vem passa com 12 equipes. Então, começou um jogo franco, aberto. O Capetinga é um time teoricamente mais forte. Começou o jogo, o Capetinga fez 1-0, 2-0, o Ano Bom fez 2-1, e todo mundo achava que a Capetinga já ia levar o título. Daqui a pouco o Ano Bom vai lá, empata o jogo 2-2 e num contra-ataque matou 3-2 e liquidou a fatura. Ou seja, o Capetinga, que na minha opinião era um time que teria grandes condições de... Você disse semana passada, era um time técnico, né? E o time do Ano Bom era um time que corre bastante. Você disse isso semana passada. Então, quer dizer, era o quê? Era você estudar o adversário, né? E o Capetinga, eu até comentei com o atleta que estava com o jogo na mão. Mas a determinação do Ano Bom fez com que eles fizessem 3-2, e aí o Ano Bom levou o título. Já está na série Ouro ano que vem. Foi um dos times que caiu ano passado. Ano passado o Ano Bom caiu para a Série Ouro, para a Série Prata. Voltou. Foi lá, voltou. Voltou jogando. Acho que isso é muito importante, e o ano que vem já vai estar disputando aí na Série Ouro. Tá aí, parabéns ao time da Capetinga, também ao pessoal do bairro do Ano Bom. Quer dizer, time que tem um jogador, tem velocidade, sabe explorar os contra-ataques num campo, com o gramado do Huracão. Quer dizer, aí tem, realmente, se você tem, para garantir o resultado, você não pode sair muito. E o time da Capetinga é um time técnico, né? Um meio de campo muito leve,
muito jogador canhoto, que eu acho muito legal o canhoto jogar, e todos os canhotos do time Capitinga jogam muito bem. Inclusive, o melhor jogador da competição da Série Prata foi o Denner, da Capitinga, que levou como melhor jogador da Série Prata. Denner, nome de um saudoso craque, né? Então já com esse nome tem que ter responsabilidade, né? Ele sabe jogar muito, né? O menino é muito bom de bola, mas o Capitinga não conseguiu levar o título, mas foi tudo tranquilo, receberam o troféu, foi muito legal. Parabéns ao pessoal do Ano Bom. E depois, Raque e Kadoshi, revivendo aí uma decisão. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial, nós vamos encerrar falando dessa decisão, Raque e Kadoshi. Quem venceu, hein? Raque, Kadoshi, Raque. Fernando Araújo conta daqui a pouquinho. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Xandinho Calçados e Confecções. A moda ao seu alcance. Qualidade, variedade e ótimos preços. Uma infinidade em tênis e sapatênis das mais famosas marcas. Chinelos, camisetas, camisas sociais, calças, bermudas, acessórios e muito mais. Xandinho Calçados e Confecções. Na Avenida Capitão Gomes, a Rua do Bretas, ao lado da Matriz São José. Telefone 3622-0534. De volta com o Pro Esporte aqui pela TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Raque e Kadoshi. Campo lotado, torcida da preliminar ficou pro outro jogo. E aí, Fernando Araújo? O Raque trouxe uma boa torcida, o Kadoshi também com a torcida organizada. E antes do jogo, Marco, nós tivemos lá uma homenagem para o Michel, à Secretaria Municipal de Esportes, né, através da Prefeitura. Eu queria aqui na pessoa falar em nome do nosso prefeito Rodrigo, do vice Christian, do nosso secretário Júnior e todos os integrantes da CEMEL. Nós entregamos uma placa em homenagem ao Michel, ao pai do Michel, que esteve lá no campo. Inclusive, eu cheguei a jogar contra o pai do Michel, na época a gente jogava, e o Alexandre, um cara que eu conheço há muitos anos, ele esteve no campo para receber essa homenagem. Os atletas do Raque autografaram a camisa com o nome do Michel, a camisa do Raque com o nome do Michel, camisa número 17, que ele gostava muito de jogar com a camisa 17. O Raque homenageou o Michel com essa camisa, o Thiaguinho foi lá e entregou a camisa para o pai do Michel. O técnico do Vila Rica, o Jaime, esteve lá, fez um pronunciamento, entregou também uma faixa para ele. O Raque entrou com uma faixa com a foto do Michel, escrito alguns dizeres lá confortando, né, o pai do Michel. Então foi um momento de confraternização, um momento de homenagens, porque o Michel era uma pessoa que todo mundo gostava, porque ele jogou em várias equipes aqui em Itajubá, jogou no time de Lacan, foi campeão ano passado pelo Atlético, e na falta dele no jogo contra o jogo da semana passada contra o Santa Luzia, ele fez falta, né, no jogo contra ele fez muita falta. Então, assim, é um jogador que ia fazer a diferença no jogo, ele ia fazer a diferença. Mas foi um momento de homenagem e ocorreu tudo bem, e a gente fica meio emocionado porque você tem que tirar palavras que... Nós somos pais, né? Nós sabemos que... Eu até ainda comentei na hora que é o seguinte, quando você perde o pai ou a mãe, você fica órfão. Quando você perde o marido, quando você perde a esposa, você fica viúvo. E quem perde pai não tem nem nome para você dizer. Quem perde o filho, né? Quem perde o filho não tem nome, você perdeu seu filho. Você morre um pouquinho também, infelizmente então, a situação é essa. Foi uma situação que aconteceu, né? Deus quiser assim, mas nós fizemos, né, uma homenagem para ele. Foi um momento muito emocionante lá no campo de Iracan, e todo o estádio em silêncio, na hora do minuto do silêncio. Foi uma coisa que nós estamos aprendendo com os problemas a respeitar isso. Era no Brasil, até o acidente da Chapecoense, todo minuto de silêncio em estádio de futebol, ele estava meio que disperso, ninguém dava importância.
A partir do momento do fato da Chapecoense, os minutos de silêncio estão sendo respeitados. E a semana passada também fez 1 ano, né? Fez 1 ano, exatamente. E ontem lá no estádio, enquanto nós falávamos, enquanto as equipes se posicionavam, fizeram um minuto de silêncio, você ouviu o estádio estava em silêncio, realmente. Então isso mostra que o público de Itajubá, o público da região, abraçou essa Copa Regional de uma forma espetacular. Que bom. E aqui eu fico satisfeito de saber que nós, itajubenses, temos condições de reerguer o futebol em Itajubá. E principalmente, por exemplo, veja, o menino era de São José do Alegre, mas tinha um relacionamento estreito aqui com a cidade de Itajubá, jogou no Iracan, jogou no Atlético, então tinha seus amigos aqui em Itajubá. São José do Alegre, enfim, então geralmente pessoas de São José do Alegre sempre vêm a Itajubá mesmo, para fazer compras e tal, então são cidades bem próximas. Então ele, claro que tinha Itajubá como sua segunda terra. E toda a cidade de Itajubá respeitou esse momento de dor da família do garoto. Isso é muito importante. E foi muito legal porque, como ele tinha essa proximidade, né, então as coisas foram bem encaixadas, né? E o público itajubense, a cidade de Itajubá sentiu junto esse trágico acidente, essa fatalidade que aconteceu, porque perdemos um garoto de 21 anos. E que Deus, mais uma vez, que Deus dê conforto à família, porque para muitas pessoas a ficha começa a cair alguns dias depois, né? Exatamente. Então, mas aí, né, infelizmente, depois disso, né, como eu disse lá, a vida continua. Nós temos que seguem. Tem que tocar para frente, e aí foi o jogo. Um jogo pegado, um jogo amarrado, um jogo muito estudioso, porque eu senti, por exemplo, o time do RAC, nos primeiros minutos, com medo de errar. Qualquer passe que dava, sabe, se estava próximo do gramado, o pessoal estava um pouco tenso, o time do RAC. E o Kadosh também, um pouco pilhado, né, chegando, e o árbitro não deixou o jogo descambar, porque toda a falta ele estava próximo, apitando para evitar problema, e realmente foi um jogo bastante pegado lá. Quem apitou? Quem apitou foi o Sebastião. Tá. Sebastião levou o jogo, o outro jogo, o Betinho, que ele também quer agradecer aos árbitros pela participação deles. E aí, no intervalo, eu conversava com o Alessandro lá do RAC, ele falou para mim, o jogo está meio morno. Eu falei para ele, só vai esquentar se o Thiaguinho entrar. E o Thiaguinho estava no banco. E o Thiago entrou, é o centroavante reserva do RAC, entrou, teve uma falta, a bola, o Douglas bateu, sobrou, entrou e fez o gol, fez 1-0. Então o Thiago estava no banco, e todos os campeonatos que a gente tem participado, tanto no futsal quanto no campo, esse ano não, que ele não teve uma regularidade, mas todos os campeonatos que participa, ele é artilheiro. E ontem no intervalo eu comentava com o cara do RAC, ele veio perguntar para mim, o jogo está morno e tal, eu falei assim, olha, está morno até o Thiago entrar, porque o Thiago entra, ele tem essa característica de esquentar o jogo, e foi o que aconteceu. Agora, o Kadosh vendeu o cara a derrota. O Kadosh colocou 2 bolas na trave. Nos últimos minutos a bola não entrava, e tentando e não conseguiu. Mas foi um grande jogo. Eu queria também parabenizar o pessoal do Kadosh, que na pessoa do Vinícius lá, que está conduzindo o Kadosh tranquilamente, o RAC, o Alessandro, o Copo Quiminha, trabalham sério o lado social do RAC, nós já comentamos isso aqui. É muito importante, e estamos torcendo para que o ano que vem a gente possa ter um campeonato de alto nível. Se nós estivermos à frente dessa competição, se nós formos dar sequência nesse trabalho, pode ter certeza absoluta que nós vamos fazer o melhor possível para que Itajubá retorne a ver o que nós vimos nesse final de semana, no sábado e no domingo, o estádio de Iracan lotado. O estádio lotado é outra coisa. Você falou que os dois times estavam pilhados. Eu vou falar para você, um dos principais motivos. Entra em campo, primeiro essa homenagem toda que teve para um jogador, um amigo deles ali que faleceu de uma maneira trágica. Depois, olha, o estádio lotado. Quer dizer, e os pais desses garotos, a maioria teve a oportunidade de assistir, de estar naquele campo ali, vendo o Iracan nos anos 80, que era tudo estádio lotado também. Então veio aquela emoção com charanga, com fogos, com a presença do público feminino, a família. Quer dizer, o jogador fica realmente pilhado. Foi muito legal, né? Porque eu até comentei com eles antes do jogo, eles estavam fora, antes de entrar no campo, eu conversando com as duas equipes, eu falei justamente isso para eles, olha, vocês é que são a razão de ser do jogo. Esse público que está aí veio para ver vocês. Ninguém vai no campo para ver diretor, ninguém vai no campo para ver árbitro, vai para ver jogador. Claro que não. Tá certo? Então, o respeito com o público é fundamental.
Então, se o jogo ficar pegado, se houver discussão dentro do campo, automaticamente esse espírito vai para a arquibancada, aí pode causar o problema. Uma briga, alguma coisa. Exatamente. Né? E então, quem foi com a família não volta mais. Não volta mais. Então, o que acontece? A maneira com que eles se comportam dentro do campo é que faz a reação do torcedor. E antes do jogo eu tinha comentado com eles, entram e jogam. Proporcionam ao público que está na arquibancada um espetáculo. Que vocês são a razão de ser de tudo isso aqui. Vocês é que estão fazendo a festa, vocês é que estão sendo os protagonistas dessa tarde de hoje. E eu há muito tempo que eu não vi o estádio de Piracan cheio com um grande jogo daquele. Né? Nós tivemos 2 jogos sensacionais, na Série Prata e na Série Ouro, e graças a Deus deu tudo certo. Fechamos aí, né, essa competição e espero que o ano que vem, se Deus quiser, a gente possa estar retomando as atividades novamente. Resumo então dos campeões, começando com o Sub-50. Acima de 50. Sub-50 não, acima de 50. Acima de 50 é o... Sub-50 os quarentões. Exato, o 50 foi, né, a equipe do Timico, né, que levou o título. No Sub-9 foi a equipe do Atlético, venceu o Clube Itajubense. No Sub-13 o Huracan venceu o Clube Itajubense também. No Sub-15 o Huracan venceu a equipe do Caio Minas. No Sub-11 o Huracan venceu o Itajubense. No 13 o Tigres da Serra. No 17 o Huracan venceu a equipe do Tigres da Serra também. No Sub-20 Santa Luzia levou vencendo o Piranguinho. E no Ouro, o Ano Bom campeão da Série Prata. E no Ouro, o RAC campeão da Série Ouro. Parabéns aos campeões, aos vice-campeões, parabéns aos jogadores, às equipes, aos diretores, aos torcedores, à Guarda Municipal, ao pessoal da ambulância, os enfermeiros, que tiveram também muitos ali, todos aqueles que, o pessoal da CEMEL, todos aqueles que direto ou indiretamente contribuíram para com a realização desse campeonato, em especial, meu amigo Fernando Araújo, eu sempre falo, você é um cara técnico para mexer com isso, não é? Independente de estar ali na CEMEL, não está ocupando um cargo político, eu falo isso de coração, te conheço há muitos anos, você está ali porque você é técnico para mexer com isso, independente de qualquer situação. E provou, realizando juntamente com os seus colegas de trabalho esse campeonato. Parabéns, viu? Parabéns. O ano que vem agora fica a responsabilidade de você fazer um campeonato ainda melhor. Com certeza, e o trabalho de todos, né? Lá na CEMEL é uma equipe, lógico que a gente está à frente, mas é uma equipe que está por trás disso, né? E isso nos enaltece, nos valoriza muito, porque a gente tem esperança e tem certeza que Itajubá pode fazer muito melhor do que tem feito. E eu tenho certeza, Marco, que você, né, que deu essa abertura para a gente divulgar o nosso trabalho aqui, as pessoas que estão acompanhando, encontram comigo na rua, estou gostando do programa. E o que a gente faz, na verdade, é amor ao esporte, né? Aquilo que é uma causa que eu abracei durante a minha vida toda, né? Tem meu lado profissional, isso aí, cada um tem o seu. Com certeza. Dentro do esporte, eu resolvi, dentro da minha vida, a minha vida toda, focar nisso e tentar fazer o melhor possível. Às vezes ficam falhas, que isso é normal. Acontece. Mas pode ter certeza absoluta que nós fizemos, né? Todos nós da CEMEL, fizemos com o coração. Isso aí com certeza. É uma coisa que é nossa, não tem demagogia, é coisa que todo mundo lá trabalhou com bastante vontade e graças a Deus fechamos com chave. Pode até não ter agradado algumas pessoas, né? Isso é normal, mas nós tentamos fazer o melhor possível. Ontem na final, né, para encerrar a nossa programação, ontem na final foi aniversário do Fernando Araújo. Ele não pôde fazer o churrasco que ele queria, muita correria. Nós estamos gravando o programa hoje, segunda-feira, acabando agora a gravação, vamos para a casa do Fernando Araújo, ele preparou um mega churrasco, vamos para lá agora, está convidado, viu? Só que quando o programa for pro ar, já aproveitamos esse churrasco. Parabéns, Fernando Araújo, uma boa semana para você, meu amigo. E agora, meu amigo, estou partindo lá para casa do Fernando Araújo, porque tem muita cerveja, muita carne esperando aí para a gente comemorar o aniversário de 5.3. 5.3, passou 2 anos da boa ideia. Um abraço, Fernando Araújo, muito obrigado. E a semana que vem começaremos com a fase de convidados aqui. Muito obrigado para você, né? A gente completou mais um ano ontem, dentro do campo, passei o dia inteiro dentro do campo. Mas é a minha praia, né? Ali que a gente gosta, ali que a gente gosta de fazendo o que gosta, isso. Fazendo o que gosta. Muito obrigado. Beleza. Um abraço a todos. Estamos encerrando mais uma edição do Pro Esporte aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um abraço, amizade.